Hoje eu quero convidar você para a gente fazer uma reflexão necessária, independente de qual seja a sua confissão religiosa, e mesmo se você não tiver uma, você não pode se esquecer que o ramo mais numeroso do chamado protestantismo no Brasil, ou do cristianismo não católico, né, é o pentecostalismo, né? E quando eu falo sobre pentecostalismo, sem dúvida é um tema, um assunto que divide opiniões. Muitas pessoas sentem o coração tremer por ouvir a palavra pentecostalismo e entendem que esse movimento ele é divino, ele é maravilhoso, ele dá sentido à sua vivência eclesiástica, e outras pessoas têm arrepio quando ouvem essa palavra, muito provavelmente por alguma experiência ah, ruim que tiveram em alguma igreja pentecostal, e muitas pessoas torcem o nariz porque imaginam algum estereótipo que foi passado, muitas vezes até com certa razão, né? Mas é bom que a gente analise as coisas com algum equilíbrio. O pentecostalismo ele não pode ser divinizado, não pode ser divinizado, achar que é o último movimento de Deus para a humanidade, nem tampouco pode ser demonizado. Ele deve ser entendido como um fenômeno histórico, teológico e principalmente como um fenômeno eclesiológico. E como um fenômeno eclesiológico, é claro que ele tem virtudes e ele tem necessidades, tem deficiências, tem limitações, como todo movimento eclesial possui. Ele é composto por pessoas sérias, por muitas pessoas trabalhadoras, dedicadas, em alguns momentos até demais, e também tem pessoas oportunistas por trás dos seus discursos, o que é lamentável, mas também não é uma exclusividade desse movimento, né? Hoje a minha pergunta é: o que é ser pentecostal? Me chamou a atenção e eu resolvi fazer essa reflexão porque eu postei aqui no canal, na aba comunidade, que eu lhe convido a conhecer, algumas enquetes e algumas tinham a tônica do pentecostalismo. Por exemplo, uma vez eu perguntei sobre o William Seymour, né? Falei alguma coisa, perguntei alguma coisa sobre fundador do pentecostalismo e quase ninguém sabia dizer, sabia responder o William Seymour. Depois eu fiz uma enquete falando sobre qual foi a primeira diaconisa que foi inclusive ordenada pela Frida Wingren, que inclusive isso deu problema para Frida Wingren, porque ela teve mais um pretexto para o machismo horroroso presente no pentecostalismo desde quase sempre, que vitimou a Frida Wingren, que executou a Frida Wingren e que fez muitas mulheres, e faz ainda hoje, muitas mulheres de vítimas em maior ou menor grau. Muitos questionaram a ela e tal, mas ela ordenou uma mulher negra como a primeira diaconisa do movimento pentecostal do Brasil, que foi a irmã Emília Costa, isso lá na década de 40, início da década de 40, e quase ninguém soube responder, a maioria votou na esposa do Daniel Berg, Sara Berg, mas a grande maioria não sabia dizer que era a Emília Costa. E eu fiquei imaginando que tem muita gente que fala sobre pentecostalismo sem ter a menor ideia do que é isso, sem ter a menor noção dos personagens principais da história, dos elementos essenciais da história. A história pentecostal é uma história bonita, é uma história de um movimento voltado aos vulneráveis, de luta contra desigualdades, de injustiças, né?
É uma história muito interessante, com personagens muito inspiradores, e eu percebo que a grande maioria dos que batem no peito para dizer que são pentecostais não conhecem absolutamente nada disso, ou quase nada disso. Para algumas pessoas, ser pentecostal é falar em línguas estranhas em público para que todos ouçam e vejam, que é até uma distorção do conselho do próprio apóstolo Paulo, lá da carta aos Coríntios, né? Para outras pessoas, ser pentecostal é estar na igreja todo dia e ser uma pessoa fervorosa, uma pessoa que grita na hora da pregação, uma pessoa que glorifica na hora da pregação ou dos louvores, uma pessoa que sobe ao monte, uma pessoa que sapateia, uma pessoa que roda, uma pessoa que acredita em profecias, mesmo sabendo que a maioria delas é furada. Para muitas pessoas, ser pentecostal é ser alguém que grita, pula, sapateia, roda, cai no chão pelo poder, vai nas vigílias intermináveis, é uma pessoa que bate palma, ou uma pessoa marcada pelos usos e costumes, por só usar saia, alguns casos por nem poder raspar as axilas, por homens que só usam ternos. Muitas pessoas têm essa compreensão dos pentecostais, né? E muitas pessoas têm essa compreensão com muita razão, porque tem vários pentecostais, várias igrejas que ensinam isso e coisas piores até, né? Para muitas pessoas, ser pentecostal é ser anti-intelectual, é ser alienado, é fazer da igreja um gueto e se isolar de todo mundo, é ser dualista e não se relacionar com a vida concreta. Mas pessoas que acham que ser pentecostal é só glorificar, sapatear, ser fervoroso, não ter a menor, não estar voltado em nada para a intelectualidade, só para aquilo que é considerado espiritual, é um equívoco. É um equívoco cristão e é um equívoco do próprio pentecostalismo. Ser pentecostal é lidar com as demandas das injustiças do dia a dia. Por que muitos não lidam com elas? Porque talvez esse movimento tenha sido tomado pelos brancos e hoje por uma elite que está muito bem financeiramente e nas suas posições eclesiásticas por conta desse movimento. Mas no início não foi assim, não. William Seymour era um homem negro, pobre, trabalhava de garçom, era sapateiro, era filho de escravos. Fez um movimento gigantesco na Rua Azusa, 3 anos com milhares e milhares de pessoas passando lá diariamente, com cultos intermináveis. William Seymour morreu pobre. Ele não lucrou com aquilo e ele poderia ter sido um homem milionário. Os missionários que vieram para o Brasil, os primeiros missionários que vieram para o Brasil, Daniel Berg, Gunnar Wingren e principalmente Frida Wingren, também fizeram uma obra com muita coragem, com muita dedicação, com muita abnegação. Morreram pobres também, morreram esquecidos. O Daniel Berg morreu esquecido. O Gunnar Wingren teve tanto aborrecimento que ele não suportou a relação tóxica que ele teve de enfrentar com a igreja e ele voltou para a Suécia doente, abatido, empobrecido e morreu ainda jovem, ainda jovem. A Frida Wingren, então, nem se fala. Foi tirada dos filhos, foi internada compulsoriamente num hospital psiquiátrico, morreu pobre, morreu magérrima, morreu doente, morreu e foi sepultada de um modo indigno com uma mulher do tamanho e da grandeza da Frida Wingren. E a grande força do pentecostalismo são os negros, são as mulheres, são os pobres, essa população que tem sido esquecida por uma elite eclesiástica desse movimento e de outros movimentos. O pentecostalismo nasce na periferia. O pentecostalismo nasce entre os negros, entre os pobres. O pentecostalismo nasce do cuidado para com os vulneráveis
e para ser um espaço que dê voz, que dê vez a essas pessoas que na religiosidade tradicional e clássica elas não tinham voz e vez nenhuma. Elas só podiam ir lá assistir e só ir embora para casa. E mesmo para ir lá assistir era muito difícil, porque elas moravam em lugares de difíceis acessos, e a igreja era bem longe das suas casas, né? O movimento pentecostal, ele é mantido pelas mulheres, mulheres que têm os seus direitos negados, mulheres que na maioria das igrejas pentecostais não têm o seu ministério reconhecido ainda hoje, em pleno século XXI. Isso é uma alienação, uma anomalia. É o movimento pentecostal que começa nos setores pobres da população, que não conseguiu transformar a realidade, mas pelo menos deu acolhimento aos pobres e o sentimento de pertença a um movimento que já foi muito mais interessante do que é hoje, mas mesmo assim nas comunidades pobres ainda faz um trabalho de acolhimento muito importante, apesar de todas as dificuldades que tem. E a cada dia mais o pentecostalismo vai se afastando dos pobres, dos negros, das mulheres, ou pelo menos eles vão sendo apenas figuras secundárias e apenas audiência para o que demais acontece por lá. E isso não é ser pentecostal. Isso nem é ser cristão, né? Ser pentecostal é ser fervoroso, sim, mas é cuidar do próximo, é acolher o próximo. Se para você ser pentecostal é gritar, rodopiar e cair, você não é pentecostal. Ser pentecostal é cuidar do necessitado, como é ser cristão também, evidentemente. Então, a gente precisa refletir sobre isso, porque muita gente não conhece nem a sua história, muita gente não conhece nem os seus elementos essenciais, e muita gente tem transformado ao longo do tempo, né? Não é de agora, o pentecostalismo em algo absurdo para a maioria das pessoas. E ele precisa ser algo com as suas características de acolhimento, de cuidado, de fervor, mas, é claro, com o pé no chão e, é claro, se abrir para uma teologia mais arejada, porque foi a falta de uma teologia que gerou o final do movimento da Rua Azusa, né? Isso as pessoas se esquecem. Ainda há um desprezo pentecostal pela teologia. Eu sei que de muita gente é preguiça de sentar e estudar, é uma autodefesa de falar em línguas, de falar gritando para dar uma impressão de espiritual e, no fundo, esconder que não tem conteúdo nenhum. Outros porque não tiveram oportunidade e as igrejas deveriam entrar em cena para dar essa oportunidade para quem não as teve. Mas, enfim, é necessário que todo movimento reflita sobre as suas origens, reflita sobre as suas limitações e encare elas com coragem, e que reflita sobre uma teologia que lhe faça sentido, uma tradição que tenha a ver com a sua história, que faça sentido à sua realidade e que possa ser arejada, dialogal e promover a paz, a inclusão e o respeito. Se você gostou desse vídeo, é claro, se inscreva, deixe o seu like, você pode contribuir com o nosso trabalho sendo membro do canal, clica ali no Seja Membro, escolha um dos pacotes, você pode também enviar a sua oferta pelo Valeu ou pela chave Pix,